Esses últimos dias, eu vejo o Espírito Santo se movendo para trazer verdadeiramente a igreja do Novo Testamento. Porque durante anos, realmente durante muitos anos, nós vivemos uma igreja do Antigo Testamento. Não que a igreja tem que dispensar o Velho Testamento como conhecemos. Eu não gosto de chamar de velho porque não é velho, né? A antiga aliança, não é porque ela é velha, né? Mas é porque quando a Bíblia fala antiga aliança é porque veio uma nova. Entende isso? Ela veio uma nova. E essa nova aliança, Paulo disse que quando ela chegou, a antiga não há mais necessidade dela. Porque lá havia os ritos, né? Lá havia todos os ritos da lei de Moisés, os 600 e tantos mandamentos, 613 se eu não me engano, que era impossível o homem conseguir cumpri-los. Só para você ter uma ideia, note como seria possível alguém cumprir esse mandamento. Como seria possível? Você está em um local à espera para ser atendido, num hospital, por exemplo. No hospital tem muitas cadeiras. Senta gente, se levanta gente, senta gente, se levanta gente. Não é assim? E de repente tem uma mulher que está no seu ciclo menstrual sentada naquela cadeira. E você, depois que ela se levanta, você chegou e sentou no lugar dela, onde ela estava sentada. A antiga aliança diz que se você sentasse naquela cadeira, você se tornaria imundo. Imundo. Então note como seria possível o homem ser salvo pela lei. Não há possibilidade. Paulo fala isso. Pela lei ninguém poderia ou pode ser salvo. Só existe uma forma do homem ser salvo: pela fé na graça, no favor imerecido de Deus. Essa é a forma do homem ser salvo. Agora, todo salvo, ele nasceu de novo. Se ele nasceu de novo, ele precisa crescer, que é o que as igrejas não entendem. Muitos não compreendem, que acha que uma pessoa que nasceu hoje já tem que falar, correr, pular, comer feijoada, né? E já pega uma pessoa que é nova na fé e ali empurra a doutrina de goela abaixo na pessoa e a pessoa acaba morrendo. É uma criança, é um bebê, dá uma feijoada para um bebê, você mata ela. Então, Paulo diz que para o bebê tem o leite da palavra, né? Que nós conhecemos como discipulado cristão, dos primeiros passos na fé. É necessário isso, para que a pessoa cresça saudável e amadureça na fé, porque não pode mais viver como meninos na fé. E tem tantos dentro da igreja como crianças na fé. Só entraram na porta, mas não conseguiram seguir o caminho, não conseguiram achar o lugar de pastos, de alimento. Como Jesus falou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, não fica na porta, meu irmão. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O que é isso? Comunhão, alimento, crescimento, ser forte, ficar forte junto ao Senhor, né? O pastor cuidando das ovelhas, o seu pasto verdejante, onde tem bastante alimento. Esse alimento é a palavra de Deus. Esse alimento é a comunhão com Deus. E é aí que crescemos e chegamos ao amadurecimento espiritual. Quando você chega ao amadurecimento espiritual, você não se engancha mais. Amém? E aí nós temos que viver de volta, absorver de volta, né? Não é mais a doutrina do homem, não é mais as doutrinas humanas, que é tanta coisa. Meu Deus do céu, é tanta coisa que se torna aquilo que Jesus falou para os fariseus da época. E quando a gente fala fariseu, não é porque é uma pessoa cruel, ruim, bandido, sanguinário. Às vezes a gente pensa que fariseu é isso. Não, fariseu é aqueles que seguiam a religião, né, da lei de Moisés, que na verdade eram os mais radicais da lei de Moisés. Então era o farisaísmo, era uma religião. Eram os conhecedores do Antigo Testamento, eram os sacerdotes. Entende? Então quando Jesus dizia fariseus hipócritas, é porque Jesus está dizendo: vocês são falsos.
Vocês têm uma forma de piedade, mas que não existe. Sabe? E é o que eu vejo muitos em cima dos púlpitos, destilando ódio e veneno, porque não é a palavra de Deus, mas acham que é a palavra de Deus. Destilam ódio e veneno contra as pessoas na igreja, como se ele fosse o único santo poderoso. Viva, 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 marra, marra, marra 14, é o homem santo, 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 intocável. Entende isso? E acaba se tornando um vício, e a pessoa se torna praticamente um fariseu. Jesus diz: vocês não entram no céu e nem deixam os outros entrar, colocando fardos e julgos que nem vocês mesmos podem carregar. Então eu fico imaginando, meu Deus, como viver debaixo de terror, sabe, debaixo de pânico. Um Deus que ama para salvar, um Deus que é amor, que é apresentado nos cultos, que é apresentado nos evangelismos, que é apresentado, né, na forma de pregar o evangelho para a salvação. Um Deus amoroso. Venha você que está cansado, venha você que está sofrido, venha você que está dolorido, venha você que está morrendo. Cristo é amor, é a solução para a sua dor. Aí quando chega na igreja, bota o pé no gogó do coitado e lança um jugo sobre ele, que nem mesmo quem está ali jogando o jugo consegue carregar. E torna a pessoa mais religiosa do que qualquer outra coisa. E tantos que se tornam religiosos, infelizmente, é por causa disso, da forma de ensino depois de convertido. Sabe, não consegue ver o Deus que disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, para trazer libertação, e curar a vista dos cegos, libertar os oprimidos, os cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ali ele encerra, ele fecha o livro. Mas essa profecia de Isaías, se você olhar bem, a profecia de Isaías, se eu não me engano 61, você vai ver que Isaías, quando fala dessa profecia que Jesus leu ali, você vai ver que Isaías segue, mas Jesus não segue. Jesus só fala para anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas Isaías prossegue. Isaías diz: para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí eu vejo os cristãos, na sua maioria, pegando a profecia de Isaías na sua íntegra e pregando de cima do púlpito para os crentes, como se hoje nós vivêssemos o dia da vingança do nosso Deus e não o ano aceitável do Senhor. Por que Jesus não disse o dia da vingança do nosso Deus? Porque ainda não chegou. Ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. O tempo hoje é anunciar o evangelho. E você sabe o que é evangelho? Me diz o que é evangelho. Ensina essas coisas, Jesus disse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulo de todas as nações, ensinando-o a guardar tudo quanto tenho vos ensinado. Então esse é o ano aceitável do Senhor. Evangelho é boa notícia. Evangelho é boa notícia. E o que é uma boa notícia? Quando eu chego para uma pessoa e diz: tu miserável, se tu morrer vai para o inferno, isso é uma boa notícia? É? Só me responde aí no seu lugar. Ou não me responde não, responde para você mesmo, não posso te ouvir. Mas a pergunta é essa: é uma boa notícia quando você condena a pessoa? Você vai para o inferno. Gente, eu fiquei sabendo de uma pessoa que chegou num velório.
a pessoa falecida era irmão de um crente, de uma crente, uma irmã. E aí chegou outra irmã no velório. E ela chegou para a irmã e disse: você sabia que teu irmão foi para o inferno? Meu Deus do céu. Quem é que pode dizer quem foi para o inferno? Quem pode dizer? Quem foi e quem não foi? Quem foi para o céu e quem não foi? Nós sabemos uma coisa. Eu sei de uma coisa, o que a Bíblia diz. Então a realidade é essa. Ei, a Bíblia diz que quem não crê em Jesus será condenado. Está escrito: aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Pronto, é isso que a Bíblia diz. Mas como é que eu sei se a pessoa antes de morrer ela creu ou não? Como você pode definir isso? Quem pode definir isso? Quem pode? Quem? Me responda. Quem pode julgar essa questão? Quem? Não, uma pessoa que morreu de repente. A ciência diz que o cérebro, dependendo da situação, passa 30 minutos para morrer, para apagar. E se de repente na consciência daquela pessoa ela se arrepende, ela crê em Jesus, e aí? A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor for derramado sobre toda a terra, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o ladrão na cruz invocou o nome do Senhor, ele foi salvo. Então de repente alguém invoca o nome do Senhor, é salvo. Então como que eu posso dizer que aquela pessoa foi ou não foi para o céu? Ninguém pode dizer tal coisa. Até mesmo cristãos que estão dentro da igreja, que a gente pensa que é nascido de novo, mas não nasceu de novo. E teremos lá, chegaremos lá e vamos ver que a pessoa, se chegarmos lá, eu vou porque eu creio, se você crê também vai. Então, chegaremos lá e de repente procuraremos alguém que estava dentro da igreja e não está. E aí, oxente, se ela não está aqui, ela está onde? Mas a gente teve convicção que ela era crente, estava na igreja, morreu. E confiamos que ela foi para o céu. Amém, queridos, glória a Deus. Eu acredito na salvação e que quem nasceu de novo vai para o céu. Eu creio plenamente nisso. Amém? Então, mas eu estou falando aqui a questão exatamente da forma que nós estamos anunciando o evangelho, chamando de evangelho. Aí tem gente que diz: eu não sei como é que é, gente que prega o evangelho com tanta moleza. Tanta moleza. Ué, e o que é evangelho? O que é o evangelho? É boa notícia. E a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o evangelho. Agora, a vida com Deus é outra coisa, é outra história. Jesus disse que eu sou a porta. Você entrará e sairá, mas muitos ficam na porta. Só nasceu de novo, mas não cresceu. Então a vida cristã, ela vai ter que crescer. Estamos falando aqui do caso da morte instantânea. Mas se você tem a oportunidade de crer em Jesus e seguir na fé, aí é outra história. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aí nós temos a porta de entrada e temos um caminho até o alimento, até o pasto verdejante. Temos um caminho até o céu. Temos um caminho, Jesus falou isso. Então a história do cristianismo, ela é baseada somente no caminho, mas não na porta. Normalmente é só a porta e não o caminho. Então fica aquela coisa, um ensina uma coisa, o outro ensina outra. Um ensina um caminho que não tem na Bíblia, e o outro procura ensinar só a porta, salvação, venha, chegue, seja salvo, amém, aleluia, ponto final. Você acabou, já aceitou Jesus, está bom demais. Mas também não ensina o caminho. E é o que a Bíblia nos mostra de mais verdades, para que quando eu creio em Jesus, eu siga esse caminho. Então todo cristão que entra na porta, ele precisa sair. Ele precisa sair. E infelizmente nós temos esse evangelho, que eu não sei se eu posso chamar de evangelho, porque evangelho é boa notícia. Então eu não posso nem dizer evangelho, porque se eu ensino outra coisa, Paulo diz que eu seja anátema, eu seja amaldiçoado, porque não é evangelho. Se alguém ensinar outro evangelho que não seja esse, seja anátema.
Então nós paramos na doutrina, nós paramos nos ensinos, nós paramos naquilo e ficamos naquilo, e não levamos as pessoas a ter realmente uma experiência com Deus e crescer, amadurecer espiritualmente, que eu acho que é o mais importante para quem fica na igreja, é o amadurecimento espiritual. Você ser maduro na fé, porque aí você não é mais menino, não é mais criança. Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, corria como menino, brincava como menino, mas agora que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Amém? Então também não vamos pegar um menino, uma criança, e querer que ela seja adulta. Não, tem o seu tempo de crescimento, mas para isso nós precisamos ensinar as Escrituras. Amém? E como eu iria ministrar essa palavra, eu acho que não dá tempo a gente falar tudo, mas é evangelho, boa notícia, não é uma má notícia. Eu não tenho uma má notícia para você, eu tenho uma boa notícia para você. Primeiro eu quero dizer que Jesus lhe ama, e quem quiser falar do evangelho que eu estou ministrando, que fale, mas o meu evangelho é a Bíblia, é a palavra de Deus. E só a palavra boa notícia já diria tudo, não precisava nem eu estar explicando outras coisas. Mas às vezes a gente tem que mostrar nos detalhes, que é para a pessoa poder entender. Evangelho é boa notícia, repita aí. Evangelho é boa notícia, repita novamente. Evangelho é boa notícia. Então eu aqui nessa rádio, desse lado, e você aí do outro, o meu dever aqui como pastor, até que se eu não fosse pastor, nem fosse só um crente mesmo, e eu sou crente, pronto, ponto final, esquece até o título de pastor. O meu dever aqui é te dar uma boa notícia. E é essa boa notícia que eu quero te dar. Amém? A boa notícia, ela está no Salmo 103. Salmo de número 103. Eu quero meditar com você. Salmo 103, do 1 ao 5. Vamos ler? Na minha versão, em outras aí vai estar assim: bendizo a minha alma ao Senhor, né? Bendiz o teu santo nome. Deixa eu ver se a outra versão, a versão Almeida, revista atualizada. Deixa eu ver aqui. Essa versão eu acho que está mais com a sua, que na maioria usam essa versão. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, primeiro o salmista já convida a sua alma a louvar a Deus, a bendizer o nome do Senhor. E não só a alma, mas tudo que há nele. Então, espírito, alma e corpo, louvar a Deus. Amém? E é o que devemos fazer. Esse é o primeiro versículo. É o que eu devo fazer, é o que você deve fazer sempre. Dar louvores a Deus em toda e qualquer situação. Dar louvores a Deus, louvar o nome do Senhor. E por que ele fala a alma especificamente? E o resto ele diz tudo. Por que ele fala a alma? Porque ele sabe que a alma do homem, ela caiu. Ela ficou doente quando Adão pecou. E a alma que o homem recebeu depois da queda, ela foi transformada de uma alma perfeita em uma alma imperfeita, em uma alma doente. E o que é a alma? A alma são as nossas emoções, é o que eu sinto. Então, quando você está alegre, é a sua alma que está alegre. Quando você está triste, é a sua alma que está triste. Entende isso? Quando você está animado, é a sua alma que está animada. Quando você está desanimado, é a sua alma que está desanimada. Então, a alma não tem equilíbrio. O equilíbrio maior que um ser humano tem em sua alma é aqueles que conseguem treiná-la bem. E que depende muito da criação, de como você foi criado, como você foi formado. Então, uma das maiores estratégias do comunismo, do socialismo, é doutrinar as crianças, porque ele sabe que uma alma doutrinada,
uma mente doutrinada, porque a sua alma fala a sua mente, ela transmite as suas emoções para a mente. Então, uma mente doutrinada, a mente transmite também para a alma. Eles são interligados. E ele sabe que se acontecer isso, de uma criança ser doutrinada, dizem os livros que na Rússia, na antiga Rússia, na União Soviética, aquela época ali do comunismo bem pesado, eles treinavam as crianças nas escolas a passar 4 horas, desde cedinho a criança, a passar 4 horas repetindo: o comunismo é bom, o cristianismo é mau, porque é feita uma lavagem cerebral. E a ciência diz que o caráter de um ser humano, a alma do ser humano, ela é formada até 90%, preste atenção. O caráter de uma pessoa, de um ser humano, é formado até 90% de 0 a 9 anos de idade. De 0 a 9 a 7. Fica nessa faixa, depende da criança. Entre 7 e 9 anos. 90%, então imagine que fica 10% para o resto da vida. Ou seja, a criança até 7 anos, ela já está formada 95% do seu cérebro, das suas emoções. O que foi passado, o que foi ensinado é o que ela vai ser praticamente para o resto da vida. Então note que o investimento na música, nos filmes, as crianças agora no YouTube, direto no celular, o investimento é pesado nas crianças. Por quê? Porque eles sabem que conseguindo doutrinar uma criança, mais tarde vai ter um soldado. Entende? Ou para o bem, ou para o mal. Acredite nisso. É a ciência que fala, eu não estou falando de Bíblia, estou falando de ciência agora. Então a ciência fala isso. Então por que um investimento pesado nas crianças, essas músicas doidas que tem por aí, e as crianças crescem tudo sensualizada? Por quê? Existe uma estratégia do diabo em doutrinar as crianças. Então, queridos, não é o nosso assunto aqui, mas é falando da alma. Então, como sua alma foi frustrada quando você era criança, como sua alma foi decepcionada, como a sua alma foi bombardeada com tanta palavras negativa, com tanta coisa para te destruir, para deixar você uma pessoa melancólica, triste, deixar uma pessoa depressiva, violenta, enfim, foi a formação, foi o método que você foi ensinado, a forma que você foi ensinado, ou não, ou a vida lhe ensinou, porque ninguém cuidou de você, você não está nem aí para nada, então a vida lhe ensinou de alguma forma, mas alguma coisa você aprendeu na vida, com amigos, com pessoas, com filmes, com novelas, com livros, sei lá, alguma coisa você aprendeu, e é formado, e aí fica uma alma desnorteada, uma alma sem ter forças para reagir dias maus, enfim, é tanta coisa, que nós não temos tempo de desmiuçar tudo, por causa do tempo, mas acredite, quando o salmista diz, bendiz a minha alma ao Senhor, ele está dizendo, olha, ainda que você esteja com problema, ainda que você esteja passando com problemas, louve ao Senhor. Quando eu tenho o Espírito Santo me guiando a minha alma, é diferente quando eu tomo decisões. A maioria toma decisões precipitadas, vai para os tarja preta, vai se trancar no quarto, vai para o psicólogo. Meu Deus, é tanta ansiedade nesses dias que já está ganhando da depressão. Quanta ansiedade, meu pai. Já está ganhando da depressão. Se brincar, ganha. Ansiedade é a doença da hora. É a doença do tempo, desse tempo. Ansiedade, tudo é ansiedade. E a ansiedade provoca, sei lá quantos tipos de doença. Uma delas é a depressão. Uma delas é problema no coração. Outras são doenças, câncer e tantas outras coisas. Então, quando o salmista Davi diz, é porque ele aprendeu com Deus e sua palavra a descansar no Senhor, ainda em tribulações. Ainda é só ler o Salmo 23, 91, o Salmo 51, quando ele adulterou e cometeu o homicídio. Você vai ver Davi com uma alma descansada em Deus. E será que Davi não era um homem falho? Será que Davi, e olha que ele vivia na lei.
E Deus olhou e disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Por quê, hein? Porque Davi acreditava plenamente no amor de Deus, que na época ele não conhecia como graça, mas nós conhecemos. A graça é o favor imerecido de Deus. Tem tanta coisa aqui dentro para a gente ensinar. Meu Deus. E aí Davi, quando ele grita: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele está dizendo: olha, alma, vamos enfrentar problemas difíceis, mas nós vamos estar louvando a Deus. Versículo 2: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. Então como é que eu não vou esquecer? Estando me lembrando, meditando, estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Mas aqui o salmista Davi está dizendo, para não se esquecer de nenhum da sua ira, nenhum dos seus momentos de ira, de raiva, de fogo abrasador, de fogo consumidor. Não, o salmista Davi está dizendo que é para a alma se lembrar dos benefícios de Deus, as bênçãos de Deus, não o terror de Deus, do amor de Deus, não o fogo consumidor. Apesar dele ser, não está eliminando o fogo consumidor. Mas uma coisa que eu preciso entender, que você precisa entender, que na nova aliança, Jesus foi sacrificado por mim, para que eu não fosse sacrificado. Ou não? Não? Então você não crê na redenção. Você não crê na redenção, você não crê no sacrifício de Jesus. Eu esqueço que Jesus foi castigado, diz a Bíblia. Castigado por Deus. Recebeu a ira de Deus. Preste atenção. Jesus recebeu a ira de Deus, diz a Bíblia. A ira de Deus caiu sobre ele, para que a ira de Deus não caísse sobre mim. Isso é loucura, mas é a loucura da graça. Essa é a loucura da graça que os homens religiosos não entendem, porque todos querem fazer alguma coisa para não receber a ira de Deus. Ei, a ira de Deus não virá mais sobre mim, porque ela foi sobre Jesus. E um justo juiz não castiga uma pessoa pelo mesmo crime duas vezes. Se ele cometeu o crime, ele vai ser julgado e condenado por aquele crime, e ponto final. Não vai ser duas vezes. E um juiz não castiga uma pessoa para depois castigar outra no lugar dela, ou junto com ela, para que ele seja julgado e condenado juntamente com ele, se ele ter cometido aquele crime, ou se ele assumiu no lugar do outro. Acontece de muito acontecer na nossa lei, quando o adolescente não pode ser preso, né? Ele vai para um centro de recuperação, de uma casa de recuperação, que não recupera ninguém, é claro, mas a criança assume o crime. Então o cara que cometeu realmente o crime vaza, e a criança é quem assume, o adolescente. Isso acontece muito aqui no Brasil. Então praticamente é a mesma coisa. Jesus, ele assumiu o crime e me deixou livre. Barrabás. Barrabás representava a humanidade. Jesus assumiu o crime de Barrabás. Jesus se tornou criminoso sem ter cometido o crime. Ou melhor, a palavra certa e correta é: ele se tornou pecador sem ter cometido pecado. Amém? Então essa foi a troca. Essa foi a troca. Deus castigou Jesus no meu lugar. A Bíblia diz que a cédula que era contra mim, ele rasgou, ou melhor, cravou na cruz. A cédula que era contra mim, assumindo o meu lugar, a minha culpa diante de Deus. Então como é que Deus vai me castigar agora por esse pecado? Pecado de Adão, pecado original, que condena, que vem juízo sobre as pessoas. Você está entendendo? Se Jesus pagou o preço e eu recebi, por isso que a Bíblia diz: todos aqueles que o receberam pela fé se tornaram filhos de Deus. Agora o pai corrige seus filhos. Entendeu? Mas a ira de Deus não cairá mais sobre o justo. Na lei, antes da lei mesmo, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra.
Sabe o que Abraão disse? Senhor, se tiver 5 justos, tem a lista todinha de 50 até 5. Se tiver lá 5 justos, o Senhor vai castigar o ímpio com o justo? Deus disse, longe de mim. Longe de mim castigar o ímpio com o justo no meio. Por isso que Ló foi livrado do juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então, meu amado, é isso. Quando eu compreendo os benefícios, ser gratos a Deus, glorificar a Deus pelos seus benefícios, é porque Deus é bom, diz a Bíblia. Eu não sei, a religião ela é tão terrível, que eu estou ministrando aqui a bondade de Deus, o amor de Deus, esse Deus tão maravilhoso que seu amor não tem como medir, ninguém consegue medir, ele é alto, ele é profundo, ele é comprido, ele é largo, não tem como explicar. Por isso que João 3 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu estou falando aqui desse amor, eu estou falando dos seus benefícios, das suas bênçãos, e tem gente aí dizendo, não, mas Deus se pegar, pois amém. É assim que você cresce, é assim que você acredita, amém. Mas eu acredito num Deus que é bondoso, num Deus que é amor, gracioso, que veio salvar e não condenar. Está escrito em João 3,17, que ele veio não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, queridos? Como é que seu pai te trata? Quando você erra, você deixa de ser filho? Seu pai biológico corrige você? Amém. Deus também, ele é seu pai. Você não vai deixar de ser filho se você errar, porque você é filho. Mas a todos quanto receberam, deu o poder, a autoridade de se tornar filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aí quer dizer que a paternidade de Deus é inferior à paternidade do seu pai biológico, humano e falho. Quer dizer que a paternidade do seu pai, mesmo você errando, mesmo você falhando, você não deixa de ser filho dele. Mas com Deus você vai deixar de ser filho. Eu não entendo isso. Como que a paternidade de Deus é menor do que a paternidade carnal? João diz que não nasceram da água. Aliás, que não nasceram da carne, que não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Você é filho, filha, aceite. Quando o Bolsonaro perdeu, os da esquerda dizem assim, aceita que dói menos. Pois é, aceite que dói menos. Se você creu em Jesus, você se tornou filho. O Pai lhe ama. O Pai está pronto para lhe abraçar, mesmo se você errar como filho pródigo. Ele está pronto, mesmo se você chegar sujo, manchado. Ele está pronto para lhe abraçar. Ele não está te esperando com um chicote, não. Ele está pronto para lhe abraçar. Esse é Deus, é o Pai. Agora tem outro pai que é ensinado por aí. Eu não ensino ele porque não é o meu pai. O meu pai é esse. Agora quando eu erro, se eu estou na casa, eu estou em casa, meu pai me corrige, não tenha dúvida. A Bíblia diz que ele corrige, ele disciplina a todos que são chamados por filho. Amém? Mas não vai mais lançar sobre mim a sua ira. Amém? Não vai mais me condenar. Eu não vou mais deixar de ser seu filho. Essa é a grande verdade. Porque o salmista Davi começa assim. E deixa eu ver a hora. Por isso que eu gosto de um programa com bastante tempo, porque eu tenho tempo para falar. Quando o outro era 1 hora, eu tinha que dar os alô, tinha que passar a música, eu tinha que interagir com o pessoal, ainda tinha que pregar, e sobrava 20 minutos, 25, não dava. Não dava. Então quem ficou até o final vai ouvir verdades. Verdades que ninguém pode contestar, porque está na Bíblia. É a palavra de Deus. Olha só. O salmista Davi começa. Bendiz a minha alma o Senhor e tudo que há em mim. Tudo. Né? Bendiga o seu santo nome. Aí depois. Bendiz a minha alma ao Senhor. Não te esqueças das suas bênçãos. Esses benefícios aqui é bênçãos. Olha. É Ele. Preste atenção, minha alma. Porque estás abatida. Porque você está chorando.
Por que, minha alma? É Ele que perdoa todos os seus pecados. Aqui está iniquidades nessa versão. Mas você não é mais iníquo. Você tem pecados, tem erros, tem falhas. Mas iníquo você não é mais. Eu acho que você nem era. Não, pastor, eu tinha muita iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é você pegar uma criança e jogar ela dentro do fogo. Criança viva. Joga ela dentro do fogo. Você pega sua mãe, dá uma pisa nela e depois mata ela. Depois você mata sua mãe esfaqueada. Arranca a cabeça de sua mãe, de seu pai, de seu irmão mais novo. Mata a esposa e depois mata os filhos. Um machado com facão. Isso é iniquidade. Leia direito o que é o significado de iniquidade. Você era assim? Você é assim? Aí por que você disse, eu perdoo minha iniquidade? Você não é iníquo. Você tem pecados, erros e falhas. E enquanto você viver nesse mundo, tiver uma alma falha, doente, tiver um corpo que ainda não nasceu de novo, que ele ainda vai ser transformado, você vai ter problemas nesse mundo. Você vai continuar errando. Pode ser o pastorzão maior do mundo. Pode ser o pastor que ressuscita defunto. Aquele que faz uma cruzada com 1 milhão de pessoas. Que eu conheci foi o Reinhard Bonk. Pregava para 2 milhões de pessoas. 1.600.000 se convertia. Reinhard Bonk errava. Reinhard Bonk falhava. Então, todos vamos falhar. Em algum momento, como eu já disse e digo, não são os mesmos erros. Seus erros não são os meus. Mas você erra ou não erra? Você que é pastor, que está me vendo agora ou vai ver depois pela gravação, você que é irmão, você que é missionário, missionária, presbítero, diácono, você que é o bambambam da santidade na sua igreja, você erra ou não? Você falha ou não? Responde aí para você mesmo. E amém. Talvez não sejam os meus erros, mas são os seus. Por isso que Jesus disse que todo o corpo já está limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Mas os pés precisam ser lavados todo dia. O que é isso? Por que lavar os pés todos os dias? De quem Jesus estava falando? Pedro disse, não, Senhor, me dá logo um banho. Entenda a palavra? Não está falando de tomar banho, lavar os pés no banheiro, tomar um banho. Jesus estava falando de caráter. Jesus estava falando de santidade, de vida com Deus. Jesus diz, o seu corpo já está lavado. Ué, o corpo está lavado pela palavra. Você escuta a palavra, você dá ouvido à palavra, então seu corpo está sendo lavado agora. Mas os seus pés precisam ser lavados todo dia. Por quê? Exatamente, pode ser agora, exatamente agora você precisa lavar seus pés. O que é lavar os pés? Quer deixar uma coisa limpa? Se precisou lavar é porque estava sujo. São os nossos erros diários, são as nossas falhas que cometemos todos os dias. Só uma coisa eu vou lhe dizer: se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Não, pastor, mas eu faço o bem, faz mesmo? Você procurou saber dos seus irmãos? Não vou nem botar gente estranha, seus irmãos. Quem tomou café, almoçou, tomou café da tarde, jantou e vai jantar hoje, você sabe da situação dele? Quando é feita uma campanha na igreja para ajudar um irmão, uma irmã, uma família, você leva pelo menos um pacote de sal, que é a maior vergonha para um crente levar um pacote de sal para uma cesta básica. Mas pelo menos um leve, né? Porque comida sem sal também não presta. Tem certeza que você faz o bem? Vai passando uma senhora com uma sacola pesada, você vai no carro sozinho, você para, pergunta, quer ajuda? Rapaz, deixa eu me calar. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Todas. Quem te redime da cova, te livra da morte. Quem te coroa de benignidade, é sempre bom com você. É sempre bom. Leia a versão NTLH, leia a versão viva aí que você vai entender esses versículos melhor. É Ele que supre todas as suas necessidades e age com você com todo bem, com todo amor. É o que diz aqui.
É por isso que o salmista Davi está dizendo: louve ao Senhor. É Ele que faz todas essas coisas. Amém. Então, quantas vezes você já leu esse salmo e já passou por cima desses versículos, nem prestou atenção? É por isso que temos que ouvir a palavra de Deus, porque aí nós vamos aprender. Mas você viu que esse salmo está falando exatamente da bondade de Deus? Aleluia. O dia da vingança de Deus, meu querido, vai chegar. Mas não pregue ele agora, porque ele ainda não chegou. Ainda não chegou. O dia da vingança do nosso Deus. A porta da graça ainda está aberta. E graça é favor imerecido. É para pessoas que não merecem. Como você. Como eu. Não merecemos. Mas mesmo assim Ele nos deu. De presente. E nós não podemos rejeitar essa graça. Quando eu quero fazer meu esforço próprio, eu estou anulando a graça, o sacrifício de Jesus lá na cruz. Amém? Então estamos chegando ao final do nosso programa. São 4 horas e 53 minutinhos. Não sei quantos permaneceram até o final, mas glória a Deus pelos que permaneceram e os que vão ainda assistir, né, pela live, né, gravada, fica salva no YouTube. E aleluia. Tem mais aqui uns alôzinhos aqui. Eu vou só, deixa eu ver, que nós vamos orar pelas pessoas que pediram oração, né? As pessoas que pediram oração, glória a Deus. Estão aqui no YouTube, mas tem tanta mensagem aqui, meu Deus, que eu estou aqui procurando. Mas Deus conhece, eu falei, o Espírito Santo ouviu as pessoas que pediram oração. Souza Guimarães pede oração pelo seu neto. Amém? Quem mais? Teve mais pessoas. Deixa eu ver aqui. Temos um tempinho aí para terminar. E vamos orar. Um abraço. Oração aqui, Larissa. Angelita Pereira pede oração por Larissa. Deixa eu ver quem mais. Eu lembro que a irmã Rejane também pediu oração por ela. E Dalvaci também pede oração por sua neta. Ofereceu, acho que ela ofereceu a música aqui. Deixa eu ler a mensagem que não vai ficar no ar, né? Pastor, minha vizinha Joana Dark, que foi domingo no aniversário da igreja, tá mandando um alô e ela está pedindo um hino, escudo. Então a gente pode terminar com ela, Joxão. Oferece para o seu esposo Antônio, para o seu neto Antônio Neto, e a sua neta Anne Sofia, e a sua filha amada, que não deu o nome, mas a filha de Joana Dark. Muito bem, já estamos preparando o hino aí para encerrar, nós vamos botar ele, amém? E para todos nós, glória a Deus. Edna, palavra que chega ao nosso coração como flecha, amém, irmã Edna. Charito Jimenez. Ele não é brasileiro, rapaz. Eu vou ver, meu irmão, se eu consigo ler aqui. É espanhol, vamos ver, né? Peço oração por la bendición, bênção, né? E multiplicação de las finanças de Gleides Jimenez, em el nombre de Jesus Cristo de Nazaré. Rapaz, muito bem, meu irmão Charito Jimenez. Deus abençoe, Deus bendiga. Deus bendiga. Vou aprender a falar em espanhol, que é para se comunicar com os irmãos. Tu não falaste de onde é, meu amado irmão? De que país tu habla? Antônio Juvencio, eu estou aqui. Aleluia, Juvencio. Eu mandei um alô para tu, pai.
Aleluia. Irmã Edna dos Santos, Deus é amor, por isso ele derramou sua graça sobre a humanidade. É verdade. Um dia a vingança do nosso Deus virá sobre esse mundo. E eu não quero estar aqui, porque Apocalipse diz, né, que ele livrará a igreja, né? Livrará a igreja da ira que há de vir. Eita, olha. Que aquele que guardou a palavra da paciência também será guardado do dia da tribulação que há de vir sobre o mundo. Então, preste atenção, crente. Amém, irmã Edna? Eu estou aqui ainda também. Porque eu perguntei, eu não sei quem ficou até o final, e Juventus disse, eu estou aqui, e a irmã Edna também. Eu estou aqui, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu não, com essa palavra, preste atenção. Eu sou pastor da Igreja Manancial. Então, a minha visão da Igreja Manancial é a visão da graça de Deus. É a nova aliança. Amém? Então, nada contra as igrejas. Nada contra. Os irmãos que são de outras denominações, que não têm o mesmo pensamento, né, com o meu, nós podemos continuar sendo irmão do mesmo jeito. Nem todos os irmãos são iguais. É ou não é? Nem todos são iguais. Aliás, nem todos não. Todos não são iguais. Tem sempre... Vai ser sempre um diferente do outro. É assim ou não é dentro da sua casa, Joxão? É ou não é? Temperamento, caráter, é tudo diferente. Pode ser parecido, mas não é igual. Deus fez a sua forma, fez você e jogou fora. Acabou, não tem outro igual. Vamos lá. Oração por Iracema, uma mãe que está com o seu filho no presídio. Amém, vamos orar. Palavra de vida, pela vida de Iracema. Amém, minha irmã. Vamos orar agora pelo irmão lá também. Não sei de que país ele é, mas com certeza é aqui vizinhos nossos. Fala bem o espanhol, né? E colocaremos sim suas finanças, meu amado, no nome de Jesus. Vamos orar então? Para encerrar, Jackson? Amém. Querido Deus e Pai, temos aqui, Senhor, os pedidos de oração que acabamos de citar e falar. Sei que o Senhor tem boa memória, tem memória perfeita, e lembra de cada um dos nomes que foram citados, e até mesmo aquele ou aquela que não citou o seu nome, mas que está orando por um milagre aí em casa, na igreja, num círculo de oração, num momento que essa pessoa está orando ao Senhor e pedindo um milagre na sua casa, na sua família, nas suas finanças, nos casamentos. Deus, quero colocar diante do Senhor essas vidas, uma cura, uma enfermidade, essas que pediram oração aqui especificamente agora, que o Senhor visite elas agora, Pai, faça o milagre, abre as portas para esse nosso irmão lá do exterior, faz um milagre lá, Deus, na casa, na família, na igreja, financeiramente, abre portas, abençoa, ricamente, poderosamente, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Todas as enfermidades agora, problemas emocionais, depressão, ansiedade, Pai, em nome de Jesus sejam curados, que cada um aprenda a te louvar, a te adorar nesses momentos tão difíceis, que é o segredo, Pai, da vitória, é adorar o Senhor nos momentos difíceis, é louvar ao Senhor nesses momentos difíceis. E eu creio que juntos em oração, a tua palavra diz que se dois concordar na terra acerca de qualquer coisa, lá no céu também será concordado. E nós concordamos com a oração dos nossos irmãos que estão agora orando comigo e já vem orando há algum tempo, Pai. E eu sei que no céu também agora é concordado, e a bênção, a vitória, o milagre, a porta se abrirá, chegará no nome de Jesus. Abençoa cada ouvinte, cada telespectador, aos diretores, ao presidente dessa rádio, Senhor, aqueles que fazem essa rádio, os programas, os apresentadores, os ouvintes, no nome de Jesus. Tua bênção seja sobre cada um deles, Pai. Continue nos guardando, nos livrando de todo mal, abençoando todos no nome de Jesus. Obrigado e amém.